Esse hábito causa impotência e vai sorrateiramente sabotando sua vida sexual. E se você continuar fazendo o que eu vou te explicar aqui nesse vídeo, mais cedo ou mais tarde você vai começar a ter problemas na hora H. Então fica comigo aqui nesse vídeo. Se você já não aguenta mais não ter um desempenho satisfatório ou ter medos e frustrações na hora H, assiste esse vídeo até o final, porque tem algo que você pode estar errando. Fala marujos! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou especialista em hipnoterapia para casos de impotência e ejaculação precoce e eu venho ajudando homens a retomar o controle da vida íntima. A verdade é que existem alguns hábitos do cotidiano que te impedem, que simplesmente vão impedir aí que o seu amigão funcione da maneira correta. E dentre vários hábitos eu escolhi um especial para falar hoje, que é o consumo excessivo de álcool. Mas calma, marujo, eu não tô falando aqui daquela cervejinha que você toma de vez em quando. Eu tô falando do consumo do álcool associado a um comportamento específico. Já vou te explicar. Acontece que algumas bebidas, principalmente as que têm maior teor alcoólico, elas agem diretamente no nosso córtex pré-frontal. Em excesso, esse álcool dentro do organismo acaba se transformando em um depressor e faz com que você não consiga ter uma ereção, ou tenha menos sensibilidade, não tenha uma ereção satisfatória, ou simplesmente faça você não chegar no orgasmo. Por mais que você acredite que isso nunca vai acontecer com você, isso nunca vai te prejudicar, para tudo existe uma primeira vez. E aí que tá o problema. Depois que acontece a primeira vez, fica se repetindo, e você entra no que eu chamo de ciclo da bandeira baixa, que é o medo de falhar, medo que aquilo aconteça de novo. Então, se isso já aconteceu uma vez com você, provavelmente você tenha medo que aconteça de novo, e se não aconteceu, cuidado, porque pode estar prestes a acontecer. Um dos fatores mais comuns que eu ouço dos meus pacientes aqui no consultório é que o seu psicológico não estava tão bem naquele momento, e aí por estar nervoso, com um pouco de ansiedade, se sentindo meio pressionado, usa o álcool para tentar aliviar aquela ansiedade. Eu sinto muito te dizer, mas se você costuma fazer isso, você vai falhar, marujo. Vai ser quase inevitável que cedo ou tarde você falhe, porque o álcool em excesso, junto com uma carga alta de ansiedade, é uma bomba para o seu sistema nervoso. Isso vai fazer você desligar. Outra coisa que eu preciso te alertar é usar o álcool para tentar retardar o seu desempenho, ou seja, para que você não ejacule tão rápido. É a pior coisa que você pode fazer, porque no início até que funciona, porque como o seu córtex pré-frontal está alterado, digamos assim, não é você ali, você não está 100% presente, então a sensibilidade é menor. Já teve casos aqui de clientes que pegaram no sono durante uma relação sexual por estarem muito embriagados. Então, sempre que você usar o álcool com o intuito de tentar diminuir a carga de ansiedade e de medo, você está cometendo dois erros. O primeiro é tentar alterar a sua sensação através de uma substância química. Isso vai fazer com que você não tenha controle do resultado. Então pode ser que você broche, pode ser que você não consiga sustentar mais a relação, pode ser que você até passe mal, como já aconteceu com muitos dos meus pacientes. Se você consome o álcool associado ainda a outras medicações psicoativas, como antidepressivos ou ansiolíticos, a bomba é ainda maior. Se você usa álcool acompanhado de drogas, pior ainda. E tem um comportamento que é o pior de todos. É quando você usa o álcool para tentar aliviar mesmo a ansiedade, tentar fazer você se sentir melhor, porque você está se distanciando de quem você é e está criando uma relação de intimidade com o álcool. Ou seja, está fazendo com que o álcool não seja mais apenas uma bebida que você usa de vez em quando para ficar de boa, e sim um alívio para aquelas tensões e para aquelas ansiedades. E o que vai acontecer quando você for ter uma relação sexual sem o uso de álcool? O seu nível de ansiedade e estresse, o cortisol, vai ser tão alto que você não vai conseguir ter uma ereção ou vai acabar antes da hora, e você vai condicionar o fato de você ir bem ou de você estar de boa com o uso de álcool. Você vai se tornar dependente. Não são poucos os casos de pacientes que eu recebo no consultório que se tornam dependentes da bebida. E eu sei que você deve estar falando assim, isso não vai acontecer comigo, não vai acontecer comigo. Mas aos poucos, sorrateiramente, você vai se condicionando a usar o álcool para poder ter uma boa relação, e você pensa que se não usar você não vai conseguir. Então eu preciso te alertar, e aqui eu vou te dar um bônus, eu vou te falar de um comportamento extra, que tem a mesma função do álcool, mas é completamente diferente. Gera o mesmo efeito negativo, mas é completamente diferente, que é o uso de vasodilatadores, o famoso Viagra, Cialis ou Tadalafila,
por exemplo, que muita gente fala que não tem nenhuma contraindicação. Poxa, se você não tem problemas, presta atenção, se você não tem problemas circulatórios, não tem por que você utilizar nenhum desses remédios. A maioria dos homens que usa esses tipos de remédio tem o efeito como um efeito placebo, ou seja, o remédio nem age na vasodilatação, acaba que por consumir aquele comprimidinho azul, você se sente mais confiante, mais seguro, e aí você vai ter um resultado mais positivo na hora H. Só que isso no médio e longo prazo não funciona mais, porque o seu nível de ansiedade vai crescendo tanto, seu nível de medo de falhar vai crescendo tanto, que chega na hora do vamos ver, nem com álcool, nem com remédio, nem com nada, você começa a falhar e entra num ciclo de autoestima baixa, de pensamentos ruins sobre você mesmo, e cada vez mais você falha. Nenhum homem nasceu para sentir medo e ansiedade na hora H. Eu não sei se você que está vendo esse vídeo já passou por isso, de falhar por conta do uso excessivo de álcool ou de alguma dessas medicações, mas é perfeitamente normal que isso aconteça, então fica de olho, não pega tão pesado no álcool, não usa o álcool para diminuir sua ansiedade, não usa esses remédios se você não tem uma indicação médica, isso aí vai te atrasar, vai atrasar a tua vida. E lembra, sem presença não existe potência. Para de tentar fugir de quem você é. Se você fica muito ansioso, nervoso no momento de intimidade, tem algo aí dentro que precisa ser tratado. Essa intimidade sexual, esse inconsciente sexual precisa ser tratado. E tem maneiras de você tratar isso sem precisar falar com um terapeuta, sem precisar usar remédios. Existe um método chamado efeito mastro forte, um método desenvolvido por mim, que já ajudou mais de 10 mil homens a retomar o controle na hora H sem precisar de usar nenhum remédio. Esse método é um método terapêutico, autoaplicável, e eu preparei uma aula grátis para te explicar como isso funciona. Eu deixei aqui fixado no primeiro comentário o link para você assistir essa aula grátis. Se você quer ter mais disposição, mais força na hora H, dá para usar hipnoterapia para te ajudar a liberar os traumas, bloqueios, essa ansiedade, o medo de falhar. Isso tudo pode acabar se você seguir um método terapêutico sem nem precisar falar comigo, usando apenas 10 minutinhos por dia. Eu deixei esse vídeo aqui embaixo. Lembra, Marujo? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa esse like se essa dica te ajudou de alguma maneira. Eu quero te ajudar a retomar o controle sem precisar usar de nenhuma coisa que altera a sua mente. Quero que você seja você mesmo, porque nenhum homem nasceu para sentir medo e ansiedade na hora H. Vai aqui no primeiro link dos comentários, assiste a minha aula e a gente se vê lá dentro. Valeu, Marujo! Tchau!